Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta que tem um final surpreendente. Se você gostar, por favor, dê um like, faça um comentário e me ajude a sair do flop. Vamos lá? Ela não sabia que estava morta. Lá estava eu, atrasado, mais uma vez. Quando cheguei ao velório, o primeiro fato que me chamou a atenção dizia respeito à presença de Alice, sentada e prostrada ao abandono no canto mais discreto da capela. Levei algum tempo até perceber que ela encontrava-se alheia ao que ocorria ao seu redor. A falta de percepção para aceitar o óbvio se constituía em uma das duas perspectivas sempre presentes naquelas ocasiões especialmente fúnebres. Havia os que encontravam-se mortos e sabiam disso, mas recusavam a partida derradeira por pendências pessoais mal resolvidas. Havia, ainda, aqueles que, estando mortos, não se davam conta desta condição. Alice, infelizmente, encontrava-se na segunda perspectiva. Ela não sabia que estava morta. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Eu vejo gente morta. No velório havia 2 caixões, o dela e o do marido. O acidente de carro que vitimara os 2 acontecera bem próximo da casa deles naquela noite chuvosa. Ninguém soube exatamente como aconteceu a tragédia, mas por conta de um celular ligado dentro do veículo, eu vi que Robert, o marido, estava transtornado com ela. Descobrira que Alice o estava traindo há bastante tempo. O casal discutiu muito, trocaram xingamentos e acusações que resvalaram inevitavelmente para a agressão física. Eu ainda ouvi que ele perdeu o controle do volante durante o calor da discussão e deu no que deu. O carro saiu da estrada. Acabou se chocando com um enorme muro de pedras maciças que ficava a um quarteirão dali e parece que havia atingido o pedestre. De minha parte, acreditava piamente na hipótese da discussão do carro porque Robert, o marido de Alice, era meu primo. Já o conhecia há muito para saber que ele tinha um temperamento instável. Tratava-se de uma pessoa violenta, grosseira e arredia. Não entendia como Alice, uma mulher tão distinta, tão educada, fora se casar com um troglodita daqueles. Custava-me crer que fosse apenas o dinheiro que ele tinha. Minha família encontrava-se naquela pequena capela para o último adeus ao casal. Minhas tias, primos, sobrinhos, meus pais e todos os amigos de Robert rodeavam os caixões. E Alice, a pobrezinha, sentada no canto da capela, ainda não havia se dado conta porque ninguém até então viera lhe oferecer as condolências. Talvez achava que apenas Robert tivesse morrido. Ela não. O dom de ver e falar com os mortos já se manifestava em mim desde pequeno. No início, foi muito difícil lidar com a situação. Passei por dificuldades psicológicas extremamente estressantes que, creiam, quase me levaram à loucura. Eu não tive uma infância decente. Nem eu mesmo, às vezes, consigo acreditar como superei tudo sozinho. Mal saído da adolescência, já havia perdido as contas do número de defuntos encontrados vagando nas ruas sem saber que tinham morrido. Adquiri o hábito de ajudá-los a realizar, como gostava de dizer, o passamento derradeiro. Confortava-me saber que, ao menos, essa minha qualidade tinha lá sua serventia. E, naquele momento, eu precisava ajudar Alice. O que vocês não sabem é que ela foi minha. A mulher com quem vivi uma relação amorosa e intensa. Era comigo que ela teve um relacionamento secreto que, quando foi descoberto, causara-lhe um infortúnio de morrer tão jovem. Um desperdício. Apesar de morta e não sabê-lo, a criatura continuava linda. Fui até ela, decidido a não deixá-la mais acorrentada ao limbo incerto dos que ficam entre os vivos. Cheguei de manso e de fala baixa. Alice, minha querida. Oh, John, disse ela, levantando-se da cadeira assustada. O que está acontecendo? Ninguém quer falar comigo. Eles estão me ignorando. Não respeitam a minha dor. O que está acontecendo? Você já foi ver Robert no caixão? Claro que não. Bem, eu não tenho coragem de olhar. John,
Ele descobriu tudo sobre nós. Tudo. Ela disse baixinho, como se alguém da igrejinha pudesse lhe ouvir. Alice, minha querida, disse-lhe sem me aproximar, apontando o queixo para os caixões. Você precisa ser forte e ir até lá. Oh, John, eu não tenho coragem de olhar. Amor, falei no tom mais suave que me foi possível. Você ainda não percebeu que há 2 caixões sendo velados aqui na capela? Ela olhou na direção do amontoado de pessoas em torno dos caixões, levantou as sobrancelhas levemente em tom de curiosidade e voltou-se novamente para mim. Pode ser qualquer um, deu de ombros. Afinal, essa capela é para isso mesmo, velar os mortos. Ia ser mais difícil do que eu pensei. Pobre Alice. Querida, observe que todos os membros da nossa família estão ao redor dos 2 caixões, eu disse enfaticamente. Ela se voltou novamente na direção do amontoado de parentes aflitos. Os olhos se inflaram de surpresa. As linhas da testa se contraíram rapidamente. O interesse tornou-se evidente. Deu 3 passos à frente, ficando ao meu lado. John, quem morreu além do Robert? Ela perguntou sem rodeios. Alice, meu amor. Quem? Não tive outra opção. Você morreu, Alice. Ela se virou e me encarou, buscando a verdade nos meus olhos. Não os desviei 1 centímetro sequer para não lhe oferecer falsas esperanças. No fundo, ela talvez já soubesse. Sei lá. Não tive coragem de dizer mais nada. A conversa foi rápida. A conversa foi seca. Não esperava que fosse assim. Ela tomou a decisão. Passou por mim. Na verdade, sua aura perfeita me transpassou e seguiu na direção dos caixões. A única coisa que pude ouvir, enquanto ela ia para o seu destino final, foi um adeus. Eu sabia o que ia acontecer. Já presenciei o fenômeno centenas de vezes. Quando Alice visse seu próprio corpo dentro do esquife envernizado, aí sim, o passamento derradeiro fecharia o ciclo de vez e a sua presença seria levada à eternidade. Alice, ao chegar diante de seu próprio caixão, levou as 2 mãos à boca. Não gritou, não fez escândalo. Virou-se de súbito para mim. Pude ver pela última vez o seu rosto assustado, irradiando aquele brilho intenso que eu sabia iria tomar-lhe o corpo todo. Ela flutuou por alguns centímetros. Foi a cena mais bela que eu já vi. Parecia um anjo sem asas. Como era de costume, aos que iniciam a passagem final, olhou para as próprias mãos. Eu nunca soube bem a razão, mas era a partir das mãos que o processo começava. E foi a partir das mãos de Alice que o brilho lhe tomou conta, ofuscando tudo ao seu redor, como uma janela em um quarto escuro que se abre para os raios do sol. Não se podia mais divisar o seu belo corpo. A luz se intensificou no seu máximo e sumiu abruptamente, levando-a dali para sempre. Simples assim. Adeus, meu amor, disse, não conseguindo deter uma lágrima que me escorreu pelo rosto. Estava exausto. Então, sentei-me na cadeira. Deixei-me ficar naquele assento duro, a ruminar pensamentos de quando nos amávamos intensamente. Um riso fraco me escapou dos lábios ao lembrar-me dela. As raras oportunidades que tínhamos e vestíamos sempre em um amor urgente, um querer apressado. Tínhamos fome um do outro. Nunca esquecerei. Alice, nunca esquecerei. Você sempre será... John, seu desgraçado traidor, vou matá-lo com as minhas próprias mãos. Pulei da cadeira feito uma mola. Havia me esquecido completamente de Robert. De fato, não o vira perambulando por ali. Outra pobre criatura que, de certo, desconhecia sua condição de falecimento. Não sei qual a razão, mas algo me dizia que Robert sabia, sim, que estava morto. Porém, recusava-se a ir embora. Tinha uma pendência ainda por resolver e tal pendência era comigo. Os mortos que exigem vingança são os mais complicados de realizar a passagem derradeira.
podem ficar anos vagando dentro das casas, fazendo barulho, arrastando objetos, atrasando a vida dos que considera culpados de suas desgraças. São muito mais difíceis de convencer a seguir o seu destino. Fiquei de pé num piscar de olhos, resignada em enfrentar a vergonha de ser escorraçado por um defunto, porque, fisicamente, ele nada podia fazer contra mim. Tudo aconteceu muito rápido. Robert entrara atabalhoadamente dentro da capela. Ele estava com o braço esquerdo inteiramente enfaixado com gases. O rosto, bem machucado, trazia os minúsculos cortes dos vidros estilhaçados do para-brisa, e ele mancava exageradamente em uma das pernas. Preparei-me para o confronto. No entanto, ele não veio em minha direção. Robert partiu como uma fera acuada direto para os caixões, empurrando as pessoas que lhe queriam confortar a dor de sua perda e, usando o ombro ileso, num ímpeto de fúria, empurrou os 2 caixões com toda a força que lhe permitiu seu estado debilitado. Os 2 esquifes caíram de um lado e espatifaram-se no piso de mármore. Deu-se um barulho estrondoso de madeira rachando que vibrou até os candelabros de velas dependurados no teto da capela. Meus tios, horrorizados, caíram-lhe em cima para dominá-lo. Minhas tias gritavam e choravam histericamente. Mamãe, coitada, desmaiou caindo por cima de toda aquela bagunça. Um verdadeiro escândalo. Num dos caixões, notei o cabelo de Alice aparecer na sua lateral. No outro, o impacto da queda havia expelido seu conteúdo para fora. Ali, eu vi o outro morto estatelado no chão. Não era Robert. Pasmem, o outro morto era eu. Sim, era eu. Morto. Eu estava morto. A imagem do meu corpo me atingiu em cheio, estremeci dos pés à cabeça. Pisquei diversas vezes, não porque quisesse enxergar melhor, mas porque fora acometido de súbito por um fluxo intenso de lembranças. Flashes de imagens entrecortavam-se, me trazendo à memória as últimas 8 horas de esquecimento. Algo como um filme passou em frente de mim em rotação acelerada. Alice chorando ao telefone, Alice me dizendo que Robert descobrira toda a verdade, Alice dizendo que ele ia matá-la. Eu saindo de casa bem apavorado, armado de revólver, em meio à noite chuvosa. Eu correndo pela rua em direção à casa deles, o carro deles aparecendo na curva em desabalada carreira, o carro deles vindo em minha direção. O rosto de Robert retorcido de ódio atrás do para-brisa. Alice tentando tomar o volante do lunático. Levantei a arma e atirei. Acertei na cabeça dela, sem querer. Os faróis do carro me engolindo foi a última coisa que eu vi nesse mundo terreno. Eu fui atropelado. Também havia sido aquela vítima, o pedestre. E veio o fim. Os desgraçados eram amantes. Eles eram amantes. Eles eram... Os gritos de Robert aos poucos iam ficando cada vez mais distantes. Estranhamente, a paz me invadiu. Senti uma leveza em mim que nunca havia sentido antes. Olhei para as minhas mãos porque eram através delas que se iniciava o passamento derradeiro. E elas começaram a brilhar. Bom, essa foi a creepypasta aí de final surpreendente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, me incentivem a continuar, dê seu like, faça um comentário, me dê sugestões e é isso. Até mais e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Os Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta. Ela se chama O Tradutor. Vamos lá? O Tradutor. Quando a proprietária do apartamento que eu estava alugando me disse, muito a contragosto, que o inquilino anterior havia morrido ali, na hora me lembrei de O Inquilino, meu filme preferido do Polanski, apesar de não ter sido o mesmo caso. O inquilino anterior dela não tentara contra a sua própria vida, mas foi encontrado morto depois de 1 mês, quando o mau cheiro começou a impregnar todo o andar. Causa da morte? Infarto fulminante. Segundo consta, ele era solitário e antissocial, assim como eu, confesso.
Ela havia ocultado o fato dos pretendentes anteriores, mas não contara com a tagarelice dos vizinhos, o que resultou em sérias dores de cabeça. Desde então, resolveu abrir o jogo, logo de cara, rezando intimamente para encontrar um inquilino não supersticioso. Demorou, mas eu apareci. Sou tradutor. Faço isso porque gosto e, principalmente, porque preciso. Nunca soube lidar com as pessoas e, para falar a verdade, eu nunca gostei. Durante a infância, achavam inclusive que eu fosse autista. Confesso que houve uma época em que eu também achei isso. Parece desnecessário dizer como foram a infância e a adolescência de alguém assim como eu. Minha primeira opção de vida profissional foi processamento de dados. Era o início dos anos 90 e o tempo todo se falava na era da informática. Parecia interessante e eu não tinha nada contra os computadores. Mas aí descobri que também não sabia e nem gostava de lidar com máquinas. Mas gostava de livros. Os adorava, desde criança. Então, ingressei à faculdade de letras. Posso dizer que me dei bem. Nunca ganhei muito dinheiro, mas para alguém com a minha personalidade e meu estilo de vida, até que tem dado para o gasto. Atualmente, trabalho para 3 editoras. Agora, vou contar como cheguei a esse apartamento que mencionei no início de minha história. Quando minha mãe morreu, decidi vender o apartamento que ela comprou com tanto sacrifício e alugar outro bem longe dali. Por que não quis ficar na casa de minha mãe? Bem, eu nunca fui bom com lembranças e ir a outro apartamento parecia ser o início de uma nova vida para mim. Sendo solitário como eu era, eu morreria e não teria para quem deixar a propriedade após a minha morte. Parecia, então, que alugar era a escolha mais acertada. Procurei algo pequeno, nunca gostei de grandes ambientes. Então, encontrei esse apartamento de 50 metros quadrados, 2 dormitórios e um passado sombrio. A proprietária tentou relatar o ocorrido apenas como uma fatalidade, algo natural que pode acontecer em qualquer lugar e, ainda mais, com um senhor com mais de 50 anos. Porém, era perceptível o temor de que o histórico de seu tão bem cuidado apartamento afastasse mais o interessado. Quase me beijou quando eu disse que o alugaria mesmo assim. Agora vou falar um pouco sobre mim. Eu adoro cinema, em especial o cinema de terror. Gosto de todos os gêneros, mas tenho uma ligação especial com o cinema do medo. As melhores lembranças que tenho de minha infância e de minha adolescência são de estar em frente à TV à noite, geralmente sozinho, morrendo de medo, assistindo aqueles maravilhosos filmes de terror produzidos nos anos 60 e 70. Filmes como O Túmulo do Vampiro, A Invasão das Rãs, A Volta do Lobisomem, O Monstro Sem Alma, A Casa Mal-Assombrada, O Expresso do Horror, A Casa dos Sete Mortos, O Fogo Diabólico, A Casa da Noite Eterna, entre outras preciosidades. É doloroso pensar que a TV aberta um dia já foi de qualidade, mas lembro com intensa saudade de estar encolhido no sofá com a luz acesa, sobressaltando com qualquer ruído e, após o filme, todo encolhido na cama, cabeça coberta, luz acesa, rezando para cair no sono ou para que amanhecesse logo. Conforme fui crescendo, este medo do sobrenatural foi sendo substituído pelo medo de coisas reais, concretas, em parte devido ao meu jeito de ser. Nunca mais havia sentido medo de ruídos, sombras, escuro ou sequer de estar sozinho. Isso até ir morar naquele apartamento. Começou com o meu rádio gravador. Desde o final dos anos 80, tenho o hábito de ouvir rádio de madrugada, geralmente da meia-noite às 3 da manhã. Tenho um gosto especial por flashbacks, confesso que musicalmente parei nos anos 80. Tenho várias fitas cassetes com músicas que vão até aquele período. Certa madrugada, meu aparelho de som simplesmente parou de funcionar. Achei que fosse falta de energia. Não era. Não estranhei, uma vez que ele era bem antigo. Levei para consertar. Lá, na frente do técnico, funcionou perfeitamente. Voltamos para casa e não funcionava. Levei novamente ao técnico. Funcionou divinamente lá. Pedi a ele para dar uma olhada.
Em seguida, foi o videocassete. Caramba, logo o vídeo. O aparelho de DVD eu nem me importaria, mas lembrem-se, eu sou um amante das décadas anteriores. Ele recusou-se a reproduzir uma de minhas fitas e também a devolvê-la. Àquela altura, ninguém mais consertava os videocassetes. Tive de sacrificá-lo para recuperar a fita. Ele tinha 12 anos. Meu último videocassete. Aí, então, foi a televisão. Eu havia encontrado um DVD duplo de Era Uma Vez no Oeste. A televisão não quis nem saber. Recusou-se a funcionar. Ela também era bem antiga e achei que talvez não valesse a pena consertá-la. Deixei-a perto da lixeira do condomínio. Um funcionário me perguntou se podia levá-la. Eu disse que não estava funcionando, que ela já tinha uma certa idade, mas ele a quis mesmo assim. Dias depois, eu voltava com meu radiogravador. O técnico não havia encontrado defeito nenhum. E encontrei o funcionário que me disse, para o meu espanto, que a televisão estava ótima, que não houve necessidade de conserto. O radiogravador permaneceu em silêncio. Seria algum problema de fiação? Informei o caso à proprietária, que enviou um eletricista. Não havia problemas com a fiação. Como eu estava com um certo acúmulo de trabalho, bons tempos, decidi dedicar-me totalmente aos trabalhos e deixar para resolver minha carência nostálgica depois. Bom, como já disse, o apartamento possuía 2 dormitórios. Transformei um deles em meu ambiente de trabalho. Possuo 2 pendrives. Que saudade dos disquetes. E saudade maior ainda de quando não havia nada disso. Enfim, em um dos pendrives guardo cópias dos meus trabalhos e no outro, lembranças. Fotos, pôsteres, artigos que encontro na internet, etc. Os 2 ficavam em um compartimento da estante no quarto de trabalho. Certo dia, chegando do supermercado, indo em direção à cozinha, olhei de relance para o meu quarto e algo no chão, no meio do dormitório, estava chamando a minha atenção. Eram os pendrives, um sobre o outro. Fiquei em pé no meio do quarto, segurando os 2 e tentando imaginar como eles foram parar ali. Eu havia feito uma faxina no apartamento 3 dias antes. Lembrava-me de tirar o pó da estante e de pegar os pendrives. Não tinha como eles estarem ali. Bom, mas talvez os tivesse deixado cair sem perceber e... Não fazia sentido. Um em cima do outro. Como vieram parar no meu quarto? E como só fui percebê-los ali 3 dias depois? Nem eu era tão distraído assim. Levei-os então até a estante, torcendo para que os meus pendrives estivessem ali, que aqueles em minha mão talvez fossem outros que eu tivesse esquecido, sei lá. Como eu temia, só havia 2 pendrives naquele apartamento. Ao longo de minha existência, houve momentos em que duvidei de minha sanidade. Deve ser comum em pessoas como eu, mas aquele era o primeiro em que não havia a mais remota possibilidade de uma explicação racional. Então, com o tempo, vieram as sombras. Pareciam ratos correndo pelo apartamento. Eu tenho pavor de ratos. Sempre tive, desde a infância. Só no dia em que me mudei para o apartamento de minha finada mãe é que deixei esse medo para trás. Há alguns anos, assisti uma reportagem sobre ratos de telhado. Verdadeiros monstros enormes. Não me assustei muito, já que eles eram comuns em casas e sobrados. Eu então morava seguro e distante deles no 20º andar desse novo apartamento. Porém, ali, a rapidez com que as sombras se moviam fizeram-me cogitar a hipótese de ataques a edifícios também. Eu os localizava com o canto do olho e, quando, assustado, voltava-me para sua direção, disparavam em fuga. Em minhas traumáticas experiências com ratos, eles nunca fugiram de mim. A muito custo, abordei o zelador e perguntei se havia problemas com ratos no condomínio. Não havia. Até que uma noite, avistei uma sombra no teto da cozinha. Era uma pequenina sombra e correu assim que olhei para ela. No entanto, deu para ver que era uma sombra sim. Naquele instante, lembrei-me, muito oportunamente, que há anos eu não voltava ao oftalmologista.
Devo contar também sobre os barulhos noturnos, sempre no meu quarto. Primeiro, parecia que alguma coisa, um rato talvez, andava pelo quarto. Não eram poucas vezes em que me levantei assustado, acendi as luzes e olhei pelos 4 cantos do cômodo procurando e temendo encontrar algo que justificasse aquilo. Depois veio o leve ruído de algo se rachando. Eu levantava e olhava todo o piso. Nada. Acontecia apenas no escuro. Então, passei a trabalhar até bem tarde e só parava quando estava caindo literalmente de sono. Passei também a dormir no sofá da sala. Estava ficando muito difícil morar naquele apartamento. Bom, vou falar agora sobre um hábito que carrego há anos. Enquanto minha mãe era viva, eu passava boa parte do tempo trancado no quarto, fosse trabalhando ou qualquer outra coisa. Quando me mudei para estudar e depois, morando sozinho, preservei esse hábito. Certo dia, eu estava trabalhando quando ouvi nitidamente a porta da sala se abrindo e alguém entrando no apartamento. Gelei. Era um roubo, pelo menos na minha cabeça. Ouvi claramente uma pessoa andando pela sala. Passei os olhos pelo cômodo procurando algo que pudesse servir como uma arma e constatei que só poderia ameaçá-lo com dicionários. Tomei coragem. O fato de ainda ser dia contribuiu muito para isso. E saí do quarto. Não havia ninguém na sala e nem em nenhum outro cômodo. As portas da sala estavam fechadas e a chave estava na gaveta da mesinha de centro. Bom, e aí vieram as lembranças. Não consigo lembrar com exatidão quando começaram. De repente, os momentos mais dolorosos da minha vida, erros graves, humilhações, pessoas que eu machuquei e não mereciam, momentos de covardia, todos eles começaram a dominar a minha mente. Começavam quando eu acordava, às vezes durante os sonhos, e me acompanhavam o dia todo. Eu não conseguia pensar em mais nada, não conseguia trabalhar, só melhorava quando eu saía de casa. Passei a frequentar lugares movimentados e passava horas longe do apartamento. Eu, que passara a vida fugindo das pessoas, agora procurava seu convívio. Ficava horas fora. Tinha medo de voltar para aquele lugar. Cheguei a tentar trabalhar em lan houses para ficar distante grande parte da noite, mas não consegui. O jeito foi tentar me adaptar aos pensamentos, em especial às minhas culpas, e seguir adiante. Aí, então, veio o golpe de misericórdia. Ela. Passar grande parte de minha existência fugindo do convívio social não impediu que eu me apaixonasse. Amei, sim. Ainda amo. É claro que não houve nada, apenas na minha cabeça. Não por culpa dela, eu quero deixar bem claro. Ela nunca soube. Apesar de sua lembrança me machucar há anos, ela também é a mais doce e eterna lembrança que possuo. Mas não foi esse lado meigo que passou a me acompanhar todas as horas do dia e da noite. A saudade que há anos eu sentia fora ampliada de forma devastadora. Chegava a doer. Junto à saudade vinham lembretes do porquê não havia dado certo e porquê jamais poderia ter dado. Passei a chorar o tempo todo dentro daquela casa. Mesmo fora do apartamento eu senti uma pontada de dor. Então, ficar perto das pessoas voltava a me fazer sofrer. Ver casais, pessoas felizes, aumentava ainda mais o meu sofrimento. E então eu voltava para o apartamento, onde eu podia pelo menos chorar à vontade. Certa noite, encolhido na cama, e devo dizer aqui que somente horas mais tarde percebi que havia voltado para o quarto, já enrolado no cobertor, eu chorava aos cântaros, como se nunca tivesse chorado em toda a minha vida. Chorava de saudade, por ser daquele jeito, por ter nascido. Estava tão absorto em meu sofrimento que custei a perceber que alguém segurava a minha mão e levei um pouco mais de tempo para me lembrar de que aquilo era impossível. Petrifiquei. Eu senti aquela mão forte segurando a minha mão direita. Não tive coragem de abrir os olhos. Levantei de um salto e fui tateando até a sala. Abri os olhos rapidamente para pegar a chave da mesinha, abri a porta e saí desesperado.
Não parei para chamar o elevador e disparei pelas escadas. Saí correndo do edifício até uma pracinha que ficava ali em frente. Olhei para as janelas dos quartos do apartamento no 20º andar. Nada. O que realmente eu esperava ver, eu não sei. Sentei em um banco. Estava muito frio e eu vestia uns shorts e uma camiseta. Não havia mais ninguém ali. Para completar, aquela região estava ficando conhecida por sua alta incidência de assaltos e outros crimes. Fiquei a noite toda ali, sem sair do lugar, sem tirar os olhos das janelas do apartamento. Passei o dia seguinte à procura de um novo lugar para morar. Encontrei uma kitnet a um preço abusivo, mas eu não tinha escolha. Não passaria nem mais uma noite naquele apartamento maldito. A rescisão de contrato de aluguel foi uma facada e tanto. Apesar dos atrasos em meus trabalhos, não cheguei a ter nenhum grande problema, uma vez que eu não traduzia lá best-sellers. Meu radiogravador voltou a funcionar e comprei uma TV LCD, já que as TVs com as quais eu sempre convivi praticamente não existem mais. Mas a solidão hoje já não é mais a mesma. Não me sinto mais tão à vontade e seguro como durante toda a minha vida. À noite, a luz fica acesa o tempo todo, mesmo quando assisto à televisão. Não vejo mais filmes de terror. Qualquer ruído me deixa em estado de alerta. Sim, voltei a dormir com a luz acesa, todo encolhido, com a cabeça coberta, rezando para cair no sono ou para que amanheça logo. Outro dia, encontrei o porteiro do antigo prédio numa estação de metrô. Ele me dizia que desde que havia se mudado, outras 4 pessoas passaram pelo apartamento. Uma delas, uma senhora nos seus 50 anos, foi encontrada desacordada no corredor, aparentemente em fuga do lugar. Não soube o que dizer, mas ele percebeu pelo meu rosto que eu realmente não queria ter nada a ver com aquele local maldito. Nunca mais. Não que eu fosse grande coisa antes de me mudar para lá, mas agora tento lidar com os frangalhos que sobraram de minha vida medíocre. Quando subitamente acabou o assunto, nos despedimos. Nunca mais o vi e confesso que gostei muito. Não quero realmente ter mais nada a ver com o apartamento, sua gente ou seus fantasmas. Hoje, enquanto escrevia isso e tentando reordenar meus pensamentos, ouvi um barulho na maçaneta da sala, seguido de uma tosse forte e vigorosa. Seria a minha imaginação? Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E, por favor, deem o seu like, façam um comentário e me ajudem a sair do flop. Muito obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou ler para vocês uma creepypasta que eu encontrei no Reddit há uns 8 anos atrás e me chamou bastante atenção. Recentemente eu consegui encontrá-la em português e eu acho que ela merece ser ouvida. Vamos lá? Ansiedade e depressão. Caso não tenha reparado, existe um estigma contra homens que têm acesso a serviços de saúde mental. Sempre me falaram para engolir o choro e parar de ser melancólico. Nem quando eu tinha 8 anos, meus pais tinham piedade sobre minha tristeza. Ambos são chineses. Como todos os pais tradicionais chineses, não acreditam em terapia. Só queriam que eu me tornasse mais forte. Mas tudo o que eu sentia era fraqueza. Não tenho certeza quando comecei a tornar meus sentimentos em amigos imaginários, mas também não lembro de um tempo em que não existiam. Os nomes dos meus amigos imaginários são ansiedade e depressão. Acho que eu os culpo por todos os meus problemas. Quando recebo suas visitas, sei que as coisas vão de mal a pior. Posso estar em um lugar lotado e eles me darão um ataque de pânico que tomará conta de todo o meu corpo. À noite, dormem em cima de mim, comprimindo o meu peito e dificultando a minha respiração. Me seguem para todo e qualquer lugar, sem qualquer remorso. Na verdade, eles me assombram. Ansiedade é um homem alto, magro e sem braços. Ele sempre está completamente nu, com pequenos dedos brotando de sua pele. Ficam se mexendo como vermezinhos.
Suas bochechas caem como sacos de areia em seu rosto, como orelhas de um cão bacê. Espalha bolhas de baba e bolhas de catarro por todos os lados. Quando não está babando, ele sussurra coisas para mim, sempre sussurrando. Seus pais te odeiam. Você nunca vai ser ninguém na vida. Você morrerá em breve. Surpreendentemente, sua voz se parece com a voz do meu pai. As coisas que saem de sua boca são horríveis, mas é quando me toca que fica insuportável. Os pequenos dedos de sua pele tocam a minha, parecendo milhares de pés de centopeias. Eu me encolho e me arranho. Minha mãe acabou descobrindo longos cortes em meus braços. Tentei explicar que era culpa da ansiedade, mas ela só me acusou de estar querendo chamar a atenção. A depressão é muito diferente. Parece uma mulher normal na metade de seu corpo, mas a outra metade está completamente derretida. Há uma ferida aberta em seu crânio que constantemente sangra e derrama poças de pus esverdeado. Ao invés de lágrimas, ela chora dentes de leite nas dobras de sua própria pele. Ela gosta de usar seu braço bom para empurrar meus ombros para baixo. O seu peso me faz ficar meio curvado para frente. Não fala em palavras, ao invés disso, geme vagarosamente como o pio de uma coruja. Ouço-a o tempo todo. Esse som penoso faz meu coração doer. Não consigo dormir por causa do barulho, mas também não consigo sair da cama porque ela sempre está me pressionando para baixo. Sei que, logicamente, eles não são reais de um jeito tradicional. São fragmentos da minha imaginação, mas o impacto que me causam é inegável. Eles trabalham juntos para tornarem a minha vida a mais difícil possível. Eu não tinha ninguém a não ser os dois. Pelo menos era assim até hoje de manhã. Acordei e depressão estava dormindo sobre meu peito. Sua ferida nojenta da cabeça estava esparramando pus na minha boca. Tentei falar, pedir ajuda, mas minha bilis me manteve em silêncio. A ansiedade se levantou do chão, passou seus terríveis dedos nos meus braços. Eu mal conseguia respirar. A ansiedade deu um sorriso e tossiu, jogando baba em meu rosto. Ouvi as batidas na porta. Depressão e ansiedade se enrijeceram, me soltando por alguns segundos. A voz de minha irmã, Kim, soou pelo corredor. Levante-se, mamãe disse que tenho que te levar de carro para a escola. Tentei falar, mas o amargo da depressão ainda estava trancando a minha garganta. Kim suspirou dramaticamente e abriu a porta violentamente. Eu disse para levantar. Eu gritei quando a vi. Ela deu um passo para trás pelo susto que levou. Qual é o seu problema, garoto? Minha irmã estava parada na porta. Seu rosto era uma mistura de confusão e repulsa, mas em seu ombro havia uma criatura. Era um tipo de esqueleto de pássaro com suas garras cravadas em seu pescoço. A cabeça era uma tigela pútrida de vômito. 2 olhos flutuavam no líquido rançoso, girando em círculos. Kim me encarava, sem perceber a coisa que estava agarrada a ela. Kim, o que é isso? O que é o quê? E eu apontei para o ombro dela. Ela olhou e pareceu não ver nada. Você é um merda de um psicopata, sabia? Agora levante-se para eu te levar logo para a escola. A coisa em seu ombro fez um barulho gutural e começou a falar. O som era uma mistura da voz de minha mãe com uma lamúria aguda. Ele está apontando para sua gordura. Você é feia, enorme, é uma porca. Jamais será magra o suficiente. O rosto de Kim, então, ficou mais sombrio. Por que essa coisa está falando assim com você? Resmunguei para ela. Ela olhou para mim como se eu fosse uma barata. Oficialmente, você ficou louco. Ela se virou e saiu. Ouvi ela entrando no banheiro. Fiquei mais alguns minutos deitado na cama. O que eu tinha acabado de ver? Tremendo, me levantei. Talvez Kim estivesse certa. Talvez eu estivesse enlouquecendo de verdade. Isso não me surpreendia muito.
A ansiedade animou-se e sussurrou: você sempre foi louco. Depressão arrastou seu corpo derretido atrás de mim enquanto eu me vestia. Tentei fingir que não tinha acabado de ver aquele demônio grudado em minha irmã. Era cedo, talvez eu estivesse sonhando acordado. Desci as escadas com ansiedade me empurrando com seus dedinhos. Se você se atrasar, sua família te odiará mais ainda. Meus pais estavam na cozinha. Em suas costas haviam cópias deles mesmos. A única diferença é que estavam enrolados em camisas de forças, feitas de arame farpado. As cópias estavam gritando, lutando contra suas amarras, mas meus pais pareciam não notar. Meu pai estava lendo o jornal. Minha mãe terminando de fazer o café. A cópia dela se jogou contra a geladeira, tentando falar. A areia caiu aos montes de sua boca. Bom dia, falou alegremente para mim. Eu estava de boca aberta. Como eles não ouviam aquelas cópias monstruosas? Kim passou por mim na cozinha. O monstro ainda estava conectado a ela, seu crânio de vômito um pouco maior que antes. Ela pegou as chaves do carro de cima do balcão. Vamos, psicótico. Tentei ficar o mais longe possível deles no carro. A coisa no ombro dela não parecia se importar comigo, só continuava a falar com ela. Porca, gorda, ninguém nunca vai te amar. Kim dirigia em silêncio. Logo, percebi que não era apenas a minha família. Todo mundo por quem eu passava tinha neles um ser nojento grudado ou a tiracolo. Demônios cobriam os pedestres. Nenhum era igual, mas todos bastante perturbadores. Um homem tinha um lobo gigante com os dentes cravados em suas costas. Uma mulher estava envolta por uma nuvem negra que tinha diversas mãos tentando agarrá-la. Eu tentei fechar os olhos, mas a ansiedade usava seus dedinhos para manter minhas pálpebras bem abertas. Chegamos à escola em menos de 10 minutos. Vi meus colegas de classe, colegas que eu conhecia faziam anos, sendo perseguidos por criaturas tenebrosas. Eu não queria sair do carro. Kim estreitou os olhos para mim. Sério, garoto, você está se sentindo bem? Olhei para ela. Queria desesperadamente contar o que estava acontecendo. Depressão me deu um soco na boca do estômago. Ansiedade sussurrou. Não sobrecarregue-a, você não vale o esforço. Tô legal, falei baixinho. Saí do carro e entrei no prédio. Não conseguia me concentrar em nada. Tudo que eu via eram esses seres horríveis tormentando meus colegas. Alicia, uma garota que sempre tive uma quedinha, tinha uma língua longa e nojenta pendurada em sua nuca. Lambia o seu cabelo e Alicia ficava mexendo ali. Arrancava um fio individualmente e a língua parava por alguns minutos antes de voltar a lamber. Benny, meu melhor amigo, estava cara a cara com uma versão de seu pai, exceto que essa versão era pequena, mais ou menos do tamanho de uma maçã, sentado em sua orelha. Gritava, então, em seu ouvido. Seja o garotinho do papai, não conte para sua mãe, é nosso segredinho, um garotinho muito bonzinho. Carrie, a garota mais inteligente de nossa turma, tinha 2 cabeças crescendo em seu pescoço. Uma estava adoecida e morrendo, tossindo secreção que parecia do tipo que depressão tem em seu crânio. A outra estava pegando fogo, rindo histericamente e mordendo-a nas bochechas. Até meu professor, Sr. Morin, tinha um demônio. O dele era um boneco de palito, com flores negras e mortas crescendo em sua pele de madeira. Uma de suas mãos estava fechada em punho, a outra firmemente agarrada nos genitais do Sr. Morin. O boneco de palito rangia os dentes e espumava pela boca. Dizia: Alice é uma menina tão inocente, provavelmente ainda é virgem, tão pura. Nós poderíamos tê-la, nós poderíamos. Sr. Morris continuava a lecionar como se não percebesse. Assim que o primeiro período acabou, eu sabia que tinha que sair de lá. Eu saí e fugi pelo campo atrás da escola. Ansiedade e depressão me seguiam. Eu estava acostumado com eles, eram meus monstros, mas ver aqueles seres malignos atormentando os outros em minha volta era demais para mim. Fiz uma pausa em uma área arborizada atrás do campo. Era um alívio não ter que ver ninguém,
Não ver pessoas significava não ver monstros. Consegui respirar fundo 3 vezes antes de ouvir barulhos de galhos se quebrando atrás de mim. Me virei e vi Gerald Anderson. Gerald estava algumas séries à minha frente. Era conhecido como o maior valentão da escola, mas nunca tinha me incomodado antes. Eu era quieto demais para que prestasse atenção em mim. Tranquei minha respiração, me preparando para ver a terrível criatura que viria junto dele. Mas Gerald estava sozinho. Não havia um monstro sequer com ele. Inclinou a cabeça em minha direção, tirando o cigarro dos lábios. Você é aquele garoto asiático da 9ª série, não é? Sim. Ansiedade rodopiava em minha volta, sussurrando repetidamente. Depressão se recostava em minhas costas. Gerald deu um passo à frente. Parece que você está tendo um dia difícil. Eu não fazia ideia do motivo para ele estar falando comigo. Sua voz era monótona, mas me fazia ficar estranhamente calmo. Era a primeira vez em muito tempo que alguém percebia minha dor. Minha voz falhou. Ansiedade sussurrou. Você fala como uma garotinha. Sabe, às vezes a vida é difícil, Gerald disse. Faz você pensar por que ainda segue em frente. Pisquei. Sim, eu acho. Ele continuou. Tipo, qual o ponto de estar vivo se tudo que recebemos em troca é miséria? Bem, que vocês recebem. Eu não tenho muitas emoções. Meu terapeuta chama de transtorno de personalidade antissocial. Acredita nisso? Sou uma pessoa bastante sociável. Estou aqui conversando com você, certo? Eu não entendi aquela conversa, mas a ansiedade mexeu meus lábios para mim. Certo. Gerald estava perto agora, quase me tocando. Você devia sumir. Depressão estava chorando alegremente em meu peito. Quê? De qualquer forma, não há motivos para se estar aqui. Sumir é a melhor opção. Venho falando isso para as pessoas fazem anos. Fiz Sam sumir em abril do ano passado e aposto que ele está bem melhor agora. Gerald passou as mãos nos próprios cabelos. Você também devia ir, cara. Você será mais feliz assim também. Depressão me envolveu com seu corpo derretido. Ela me acariciava com seu corpo coberto de pus. Você realmente acha que é isso que eu devia fazer? Sim, acho. Ele se esticou e beliscou meu braço. Eu me esquivei. Você não sentirá mais dor. Deu um passo para trás e riu. Mas tanto faz, eu não ligo. Me deu as costas e foi andando embora. Fiquei observando-o até ele desaparecer entre os prédios da minha escola. Fiz o meu caminho a pé para casa. É onde estou agora. Estou sentado no chão do banheiro, digitando isso aqui o mais rápido possível. Preciso fazer rápido, antes que minha família volte. Acho que eu não conseguiria fazer se eles estivessem aqui. Depressão ligou a água. A banheira já está cheia. Ansiedade está segurando a lâmina. Ele sussurra. Faça, faça. Depressão está levando meu braço em direção ao fio da navalha. Me perdoem, mas não consigo mais viver com esses monstros. Não consigo viver sabendo que todas as outras pessoas também os têm. Todos, menos Gerald. Talvez ele não precise de um monstro. Tchau. Espero que você consiga manejar melhor os seus monstros do que eu. Bom, essa foi a creepypasta, um pouco pesada, mas eu gosto da forma como ele cria essas imagens, né? Essas imagens visuais para os problemas que ele tem. Se você gostou, deixa seu like, e se tem alguma creepypasta que vocês gostariam que eu narrasse, é só deixar aí abaixo. Até logo e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta. Ela se chama Eles Não Me Deixam Dormir. Se você gostar, eu já peço que deixe seu joinha, faça um comentário, me ajude a sair do flop e vamos lá. Eles não me deixam dormir. Sim, eu sei que histórias que envolvem paralisia do sono são constantes e muita gente pensa que se tratam apenas de construções de mentes inquietas e com distúrbios para dormir. Mas por favor, peço apenas que ouçam a minha história
antes de tirar conclusões precipitadas. Meu nome é... Bem, não importa agora. Minhas experiências com o sobrenatural sempre foram pontuais e pouco concretas. Me lembro de um amigo imaginário, carinhosamente apelidado de Ted, com o qual mantive contato por alguns anos enquanto era bem pequeno. Ted era um urso simpático vestido em um macacãozinho azul que ficava muito irritado quando eu não queria fazer o que ele pedia, mas essa fase acabou passando. Eu não sei se vocês recordam dos seus amigos imaginários, mas eu tenho memórias límpidas do Ted. Além disso, sempre tive pesadelos vívidos onde me via correndo descalço por uma floresta. Meus pés sangram e eu estou desesperado fugindo do brilho de uma lanterna. Sempre que me alcançam, eu acordo. Sei que pode ser coisa da minha cabeça, mas eu realmente acredito que passei por isso. Em outra vida, mas passei. No mais, as experiências paranormais se limitaram a esses eventos. Por anos, me convenci de que havia uma resposta racional para todas as manifestações que as pessoas narravam e fui vivendo minha vida sem religião e sem acreditar no sobrenatural. Isso até cerca de 1 ano atrás, quando finalmente fui morar sozinho. Como disse a vocês, sempre fui cético. Minha mãe, no entanto, era católica fervorosa e rezava o suficiente por todos da casa, eu, meu pai e minha irmã mais nova. Quando passei no vestibular, precisei me mudar para uma cidade no interior e estudava o dia todo. Meus pais, mesmo com um pouco de dificuldade, pagavam o meu aluguel e estadia. Era um investimento, eu precisava estudar e era o primeiro da família a passar num curso em Universidade Federal. Depois que eu fiz as minhas malas e estava já pronto para partir, minha mãe me deu uma imagem de Santo Expedito de Melitene e pediu para que eu a mantivesse sempre na cabeceira da cama. Quando olhei o santo, confesso que achei-o meio macabro. Se vocês nunca ouviram, ele está sempre com uma cruz erguida e um corvo morto debaixo dos pés. É bem sinistro. Guardei o santo com indiferença no bolso da mala, entrei no ônibus e rumei para minha nova vida. O local onde eu moraria era uma pensão, basicamente um casarão antigo com muitos quartos. O meu era individual e o banheiro seria dividido com mais 2 quartos. Normal, eu não poderia pagar pelo luxo de um banheiro individual. Todos os moradores, com exceção de um, o zelador, estudavam na universidade. A cidade para onde me mudei era dessas coloniais, com casas antigas e ruas de pedra. Acho que vocês conhecem. A universidade ficava a metros de distância e tudo ali era cômodo. Eu tinha comida e roupa lavada por parte da dona da casa, uma senhora viúva, mãe de 2 filhos que moravam ali com ela. E ela era carinhosamente chamada por todos de Tia Lu. Parecia um sonho estar longe de casa porque, não que eu não gostasse da minha família, mas sim porque era incrível poder começar uma nova fase. O aspecto do casarão colonial era meio assustador, as paredes um pouco gastas e o teto tinha figuras criadas pelo mofo, mas eu morava sozinho ali. Era o meu quarto e eu tinha privacidade, coisa que nunca aconteceu na casa dos meus pais, uma vez que eu dividi o quarto com a minha irmã. Enfim, tudo parecia perfeito. As primeiras semanas foram ótimas. Fiz amizade com um dos rapazes que morava comigo, Paulo, que fazia o mesmo curso. Tivemos a semana de calorada e eu, o rei da timidez, até que me enturmei. Parecia tudo fora de série. A única coisa que aprendi a ser complicada era voltar para a pensão bêbado naquelas ruas de pedra. Foram muitos tropeços e tombos até me acostumar. Tia Lu não tolerava esse comportamento, mas ela tinha o sono pesado e morava no pavimento superior da casa. Se não tivéssemos muito barulho ao entrar, ninguém notaria. Numa dessas noites de farra, ficamos conversando em volta da fogueira no alto de um morro conhecido ali perto, até o amanhecer. 2 meninas, Paula e Alice, estavam comigo e meu amigo de pensão e falavam sobre como nunca mais queriam voltar para aquela cidade depois que se formassem. Cidades centenárias como aquela guardavam uma aura de medo e solidão, segundo a mais esotérica das duas. Essa moça, a Alice,
Andava para cima e para baixo com seu tarô e dizia ver e sentir espíritos. Como a conversa veio para esse lado mais sobrenatural, digamos assim, ela disse que já tinha visto muitos espíritos ao redor dos casarões coloniais. De repente, nos falou: "Não sei como vocês conseguem morar naquela pensão." Eu, em tom de brincadeira, perguntei: "Mas por que, ora? A comida nem é tão ruim assim." Todos riram, exceto ela. E continuou: "Algo muito ruim ronda aquele lugar e eu não gosto de passar ali nem durante o dia." Eu olhei para o meu amigo, que fazia uma cara divertida. Ele me disse que nunca sentiu nada, assim como eu. A menina não se deu por satisfeita. "Olha, tem um homem muito alto que fica parado lá na porta dia e noite. Ele tem a cara deformada, usa roupas muito antigas e segura uma baioneta enferrujada. Da primeira vez que o vi, pensei ser gente de verdade. Quando me aproximei, estava prestes a atravessar a rua, fui me sentindo cansada, quase desmaiei. A Paula pode confirmar isso. Quando me virei para olhar, ele havia sumido." Meu amigo era bem crédulo, confesso. Ficou com os olhos arregalados. Eu, bem, fiz pouco caso. Esperamos amanhecer e cada grupo tomou um rumo de sua pensão. Naquelas horas a bebedeira já tinha até passado e nós poderíamos inclusive chegar a tempo para o café. Não teríamos aula e seria perfeito para dormir até de tarde. Chegamos, comemos e dissemos para a tia Lu que havíamos saído para caminhar antes do sol nascer, coisa que ela acreditou prontamente, coitada. Como ela tinha contato direto com os meus pais, não queria que ela me dedurasse, então passei a contar essas pequenas mentiras. Comemos feito esfomeados e fomos dormir. Eu no meu quarto, o Paulo no dele. Foi aí que aconteceu a primeira manifestação. Enquanto eu dormia pesado, ouvi um barulho no trinco da porta. Olhei atento, já pronto para dizer que aquele quarto estava ocupado. Em uma casa com tantas pessoas, era possível que alguém tivesse errado seu dormitório. Mas eu estava paralisado. A pessoa conseguiu abrir a porta. Era uma menina. O mais terrível de tudo era que essa garotinha tinha os tons de pele em preto e branco, sabem? Como nas fotos antigas. Vestia um vestido que parecia ser branco com uma fita nos cabelos cacheados. Seu rosto era pálido e ela emitia barulhos de riso, porém, sem mudar a expressão de seu rosto. Era simplesmente impossível que aquilo fosse real. Entrou bem tímida no quarto, veio andando para perto da minha cama, mas parou. De repente, ouvi seus sapatinhos baterem contra o piso. Ela estava dançando ali na minha frente. Foi terrível. Ela parecia iluminada pela luz da lua, mas a minha janela estava fechada. Não podemos nos esquecer também que estava de dia. Quem já teve paralisia do sono sabe, não conseguimos nos mexer e nem falar. Pensei que era melhor ver aquilo do que algo mais feio, sei lá. Então, como se tivesse ouvido meus pensamentos, a menina deu um salto e pulou nas minhas costas. Suas gargalhadas continuaram e agora o peso dela era insuportável. Quando estava quase sufocando, acordei. Não havia passado nem 2 horas desde que eu havia começado a dormir, mas não consegui pregar o olho. Estava de ressaca e cheio de medo. Resolvi levantar e ir ler um livro da faculdade para esperar o almoço. Paulo dormiu até por volta de 12:00. Naquela noite, por causa do sono, dormi pesado e tive novamente os pesadelos em que corria na floresta. A diferença dessa vez é que eu vi a garotinha em cima do galho de uma árvore olhando para mim enquanto eu corria. Atrás de mim vinha um homem enorme com uma baioneta enferrujada. Assim que acordei, só por precaução, coloquei o Santo Expedito na cômoda perto da cabeceira de minha cama. Sim, eu era cético, mas na hora do aperto a gente nem pensa, né? Passou-se uma semana sem mais pesadelos ou aparições, até aquela noite. Novamente havia bebido e fui me deitar já meio alto. Mal tirei os sapatos, me joguei na cama e dormi profundamente.
Foi aí que, de repente, veio a paralisia, o barulho na porta e a bendita luz da lua. Era aquela menina novamente. Dessa vez, ela não estava só. Trazia pela mão um garotinho que mal ficava em pé. Devia ter seus 2 anos de idade no máximo. Ele chorava muito, um choro estridente. Então a garota o colocou sentado na minha cama. Eu cheguei a sentir o colchão se afundando. Olhando para o garoto de rabo de olho, vi que a parte de trás de sua cabeça estava estourada. Será que havia levado um tiro? Meu Deus, que pânico! A menina dançava e ria, sem mover os lábios, até que se ouviu um barulho e pisadas bem altas do lado de fora. Ela pegou o garoto e se enfiaram debaixo da minha cama. Eu já nem tinha forças para rezar mais. Senti que estava para desmaiar quando a porta foi praticamente arrombada pelo homem alto que segurava uma baioneta. Ele entrou, se abaixou e puxou as crianças de debaixo da cama pelos cabelos. Tudo ali, na minha frente. Vi enquanto ele as levava para fora do quarto, segurando-as pelos pescoços como se fossem bichos. Quando ele cruzou a porta, acordei de novo. Comecei a chorar compulsivamente. Aquilo não poderia mais ser um sonho. Na cabeceira, a imagem de Santo Expedito estava sem a sua cruz. Somente muito tempo depois, percebi que as aparições se tornavam mais reais, sempre que eu bebia. Os dias foram se passando e eu senti que deveria ir a fundo naquela história. Fui bem franco com tia Lu. Disse a ela que estava tendo aqueles pesadelos e assim que ela me viu descrever os personagens, arregalou os olhos, mas desconversou. Me disse que precisava fazer o almoço e saiu, meio atabalhoada. Eu tinha certeza que ela sabia de alguma coisa. Tornei-me obcecado por saber a realidade. Como ela não falaria, me lembrei do zelador, o Sr. Manuel. Como eu nunca antes havia falado com ele, quando lhe dirigi a palavra, o homem até achou estranho. Expliquei que estava tendo pesadelos, não admiti que eram paralisias do sono, bem reais por sinal, e perguntei se ele sabia de algo a respeito. Ele me olhou nos olhos e disse: "Menino, você está vendo as almas que não descansaram." Devo ter feito uma cara muito estranha, pois ele olhou novamente para mim e disse: "Essa casa é velha, já morou muita gente e já teve muita maldade. Eu sei que você não está mentindo. Eu também já vi a menina da lua correndo por aí. Ela deve ter gostado de você, né?" Como fiquei olhando para ele com cara de idiota, creio que ele se sentiu confortável para continuar. "Menino, aquele homem viveu aqui muitos anos atrás. Matou a mulher e as crianças porque pensou que estava sendo traído. Só uma criança escapou do massacre. O menino mais velho, que tomou um tiro de raspão e saiu correndo pelo matagal para pedir ajuda para os vizinhos. O pai o perseguiu, mas não conseguiu alcançá-lo. Quando o garoto voltou, então, com ajuda, achou todos mortos, inclusive o pai. Esse menino foi, por acaso, o bisavô da dona Lu." Aquela conversa tomou um rumo tão sinistro que resolvi sair dali. Disse que tinha uma aula e fui correndo para a faculdade. Mas não adiantava. Eu não conseguia mais me concentrar. Me senti vigiado. Perdi o sono. Passei a beber para fugir da realidade, mas sempre que eu bebia, eu já disse, tinha as visões com as crianças e o homem. Eles não me deixavam mais dormir. Eu fui perdendo a fome, o sono e me tornei um lixo humano. Me afastei de Paulo ao ponto que nós nem nos falávamos mais. A gota d'água para tia Lu foi um dia em que eu dormi na calçada da pensão por não ter coragem de entrar para dormir no quarto. Reprovei o semestre inteiro na faculdade. Parei de tomar banho e vivi assustado, encolhido pelos cantos. Tia Lu ligou para os meus pais e os obrigaram a vir me buscar. Desde então, estou de volta em minha casa e escrever essa carta é a única forma de expressar a minha dor. Eu já não durmo há 48 horas. Todas as vezes que desmaio de cansaço, eu vejo a menina diabólica e seu irmão chorão me perseguindo em meus pesadelos. Desde que voltei para casa dos meus pais e me tornei a vergonha da família, nunca mais tinha visto o homem, mas hoje ele apareceu para mim. Não foi durante o sono.
Eu estava bem acordado e ele estava me olhando no canto do quarto. Sinto que tive algo a ver com aquela história. Os pesadelos que tive a vida toda passaram a fazer sentido. O maldito homem da baioneta teria sido meu pai? Ou eu estaria louco de vez? Meus pais vão me internar num maldito hospício, mas eu não estou louco. Sinto que ele voltou para terminar o serviço que deixou pela metade. Se você encontrar essa carta enrolada nesse santo quebrado, saiba que eu devo estar lobotomizado e jogado na sujeira de algum hospício fétido. Ou, quem sabe, eu nem esteja mais vivo. No fim, nada mais me importa. Eu só queria poder dormir. Eles não me deixam dormir. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa creepy. Eu mesmo escrevi. Por favor, deixem um like, um comentário para me ajudar a sair do flop. E é isso. Abraço e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Os Diários Esquecidos. Hoje eu vou narrar para vocês uma creepypasta. O título dela é O Pesadelo. Vamos lá? O Pesadelo. Era mais de meia-noite. A garota Laura estava deitada em sua cama e, com os olhos bem abertos, encarava o teto. Não queria dormir, tinha medo. Era horrível saber que, depois que fechasse seus olhos, o inferno começaria. A menina sofria muito. Todas as noites ela tinha o mesmo pesadelo. Um pesadelo que fazia sua vida parecer sem sentido, que a impedia de ser feliz. Essa era a realidade da pobre garota. Como em todas as noites, Laura rezou, pedindo a Deus que dessa vez ela tivesse uma boa noite de sono, que o pesadelo que lhe impedia de seguir em frente não mais a atormentasse. A garota terminou de rezar e fechou seus olhos, dormiu e sonhou. No sonho, que sempre se repetia, as coisas aconteciam assim. Laura estava na mesa, jantando, acompanhada de sua mãe Márcia e de sua única irmã, Maria. Maria era 5 anos mais velha que Laura. Tinha, então, 17 anos e era uma garota muito inteligente e responsável. A mãe de Laura, Márcia, tinha 34 anos e nos últimos 5 vinha se esforçando muito para cuidar das filhas. Sempre fora uma boa mãe e sentia-se uma mulher realizada com a sua família, até que seu marido, Olavo, começara a beber todos os dias e, assim, fazer muita confusão quando chegava em casa. Sentadas na mesa, as 3 pareciam uma família normal, mas o clima só estava tranquilo porque ainda eram 20h30 e Olavo não havia chegado. Não demorou muito para que a porta do apartamento se abrisse num estrondo e o homem entrasse com uma cara de louco, totalmente possuído pela bebida. Olavo era um desses homens que bebe e fica completamente mudado, agressivo, chegando ao ponto de causar dor e violência verbal, sem que houvesse qualquer motivo. Em muitas brigas, as garotas escutavam a mãe falando que o pai agia como se estivesse tomado pelo diabo. Laura odiava ouvir isso, morria de medo. Olavo entrou, foi para o quarto, voltou até a cozinha e sentou-se do lado da esposa para jantar. Laura e sua irmã permaneceram quietas. Já fazia muito tempo que elas passaram a ter medo do pai. O homem começou a comer, mas depois de 4 colheradas de comida, pegou o prato e jogou no chão, quebrando todo o clima que havia na casa há poucos minutos atrás. Maria, vá para o seu quarto. Você e sua irmã, falou Márcia. Isso, vão mesmo, porque ninguém aguenta comer esse lixo de comida, disse o homem, que já nem parecia Olavo, o carinhoso pai que as meninas tiveram um dia. Laura foi abraçada pela irmã e levada para o seu quarto. As meninas encostaram à porta, sentaram-se na cama e Maria disse à irmã: Fique tranquila, tá tudo bem, ok? Daqui a pouco o pai dorme e tudo vai passar. Tá bom, respondeu Laura com um rosto triste. A menina estava cansada daquela situação, sem contar que tinha medo de que uma tragédia um dia enfim acontecesse. As coisas na cozinha não melhoraram.
O tempo foi passando e a discussão do casal foi só piorando. Laura começou a chorar. Não aguentava ver os pais brigando daquele jeito. Maria abraçava a irmã cada vez mais forte. De repente, as garotas ouviram Márcia gritando de dor, um grito longo, carregado não só de dor, mas também de raiva e medo. Maria não sabia o que fazer, pois apesar de brigarem praticamente todos os dias, os pais nunca se agrediam. O pai, mesmo sendo um bêbado maldito, até então não havia levantado a mão para a esposa. Na cozinha, o barulho era alto. Maria, agora, tinha certeza de que uma luta estava acontecendo, mas o tumulto não durou muito tempo. Após ouvir barulhos de cadeiras sendo derrubadas e mais um grito de Márcia, a mãe, o silêncio tomou conta da casa. Laura estava confusa. Ela só tinha 12 anos, mas sabia que algo errado havia acontecido na cozinha. Ela sentia isso. Fica aqui, eu vou dar uma olhada. Mamãe deve ter arrumado as coisas. De certo ele foi dormir agora. Fica aqui sentadinha, falou Maria, tentando acalmar sua irmã caçula. Laura tentou ficar mais calma. Com o olhar, acompanhou a sua irmã até a porta e depois viu que ela abriu uma fresta e tentou sondar o que estava acontecendo na cozinha. A garotinha então notou que sua irmã, olhando pela abertura, já não se mexia. Parecia estar em choque. Ela então levantou da cama e foi em direção à porta, se agachou embaixo da irmã e contemplou a cena que tinha deixado Maria sem movimentos. O pai, Olavo, estava debruçado em cima de Márcia, que não reagia. O homem tentava freneticamente seccionar o pescoço da esposa com uma faca. Faca que provavelmente era uma das que a mãe havia colocado à mesa junto com os garfos e pratos para o jantar. Olavo parecia estar concentrado no trabalho, pois nem se importava com o sangue que era jorrado da garganta da esposa. Laura não aguentou a cena e acabou expressando uma reação que interviu no monstruoso ato do pai. A menina murmurou, um murmúrio agudo e baixo, quase sem voz, mas que chegou aos ouvidos de Olavo, que se virou em direção ao som e viu as duas filhas paradas na porta. Laura olhou para o monstro que estava tomando conta de seu pai e ficou ainda mais assustada quando o mesmo a fitou com um olhar carregado de maldade. Olavo, naquele momento, era um demônio em pessoa. Imediatamente, o homem levantou-se com a faca na mão, o rosto e a camisa cobertos de sangue e com um sorriso macabro que avançou em direção às suas filhas. Com um grito de Laura, Maria saiu do transe e, ao ver o pai vindo em sua direção, fechou com pressa a porta do quarto, trancando-a. Laura olhou para a irmã mais velha e sentiu-se segura. Maria era uma garota que pensava rápido. A filha mais velha de Olavo então pegou seu celular e ligou para sua tia Renata, que era irmã de Márcia e, ao mesmo tempo, uma segunda mãe para as meninas. Tia, venha para cá agora. O pai bateu na mãe. Ele está com uma faca e quer pegar eu e a Laura. A gente está trancada no quarto, eu não sei mais o que fazer, disse a garota desesperada. Quando ela desligou o celular, o demônio já batia na porta cada vez com mais força. E a porta, que já dava sinais de que não iria mais aguentar ser forçada, começou a se desprender nas dobradiças. Laura, se esconde, entra embaixo da cama, vai! A pequena menina fez isso e Maria foi até a porta para impedir a entrada de seu pai usando o próprio corpo frágil, mas o monstro era mais forte. A porta balançou uma última vez e a fechadura estourou. Debaixo da cama, o pesadelo da pobre Laura continuou. Ela viu mais uma cena horrível. O pai agredindo a sua irmã, puxando os cabelos, jogando-a no chão. O monstro então subiu em cima de Maria e se preparou para destroçá-la. Mas antes que a lâmina descesse e a atingisse, a garota, olhando para a irmã caçula que estava escondida embaixo da cama, gritou: "Fuja, Laura, fuja!" Laura, então, saiu de debaixo da cama e se preparou para correr para a porta o mais rápido que pudesse. Enquanto isso, seu pai rasgava o pescoço de sua querida irmã. A garotinha tentou avançar para a saída do quarto, mas seu pai foi mais rápido. Quando Laura tentou pular o corpo inerte da sua irmã, o pai segurou-a pelo pé esquerdo e a encarou com um sorriso macabro.
Ainda não é hora de ir, minha pequena. Venha, eu tenho uma coisa para você, falou o homem, totalmente alterado. A menina entendeu que por ali não havia escapatória, então, com um chute forte, conseguiu se desprender e correu para a janela do quarto, sua única chance. Chegando lá, encarou a queda. A família morava no 3º andar. Não, Laurinha, você não vai fugir do papai, disse, correndo em direção à menina para terminar o que havia começado. Mas agora, Laura já havia subido na janela e, antes de pular, pediu a Deus que tudo fosse apenas um pesadelo, pois a vida não faria mais sentido se aquilo fosse real. Como ela viveria, sabendo que o pai matou a mãe e a irmã e que agora estava atrás dela? Não fazia sentido mesmo. A vida não seria justa se tudo aquilo fosse verdade. Laura fechou os olhos e pulou. Sentiu que a mão de seu pai quase a agarrou, mas o monstro não havia conseguido segurá-la. Agora ela estava livre, caía de pé, e enquanto seu corpo era levado até o chão, lembrou-se de quantas vezes tinha olhado para aquela janela e ficado com medo de cair de um lugar tão alto. Chegara até lembrar de uma conversa que teve com a irmã. Se eu pular daqui, eu posso sair voando, Maria? Acho que não, Laura. Você ainda não tem asas, me respondeu Maria, sorrindo. Mas agora ela tentava imaginar que a queda era pequena, que não seria preciso que tivesse asas, e quando seus pés atingissem o chão, ela se firmaria na terra, estaria a salvo. Só que em pesadelos as coisas nunca são como nós queremos. Quando Laura atingiu o solo, sentiu a dor de sua vida. O impacto foi tão forte que a garota berrou de dor ao sentir os ossos da perna se espremendo, sendo despedaçados pela força da gravidade. Era como se suas pernas tivessem sido arrancadas. Gritou de dor e, nesse momento, teve a certeza de que a morte havia lhe alcançado. Com um berro, abriu os olhos para ver como era o céu, pois no fundo do seu coração sabia que esse era o destino, o paraíso, junto de sua mãe e de sua irmã. Ao abrir os olhos, Laura não estava no céu, mas sim no seu quarto. Estava deitada na cama, suando muito, apavorada. Havia sido só mais um terrível pesadelo. A luz do quarto se acendeu e Laura ouviu alguém dizer: "Foi um pesadelo de novo, minha filha?" "Aham", confirmou a menina. "Não se preocupe, nós vamos superar isso. Você vai ver, eu vou dar um jeito de resolver." Mas Laura, no fundo, sabia que seria muito difícil alguém resolver seu problema. "Eu posso ir dormir com você?" perguntou Laura. "É claro, minha linda", disse sua tia Renata, enquanto se aproximava da cama da sobrinha. A mulher se perguntava até quando a pobre Laura ia ficar revivendo aquela horrível memória. Até quando a garota iria estar presa ao pior momento de sua vida? Não sabia, mas ela iria ajudar a sobrinha, depois de todo o horror que havia passado. A menina merecia. Renata não deixaria Laura sozinha, ainda mais sabendo que Olavo estava preso não muito distante dali. "Vamos, Laura. Quem sabe, lá no quarto você durma mais um pouco, minha querida." Renata beijou a testa de Laura e ajudou a garotinha, que agora tinha 14 anos, a subir em uma cadeira de rodas. Levou a pequena para o seu quarto. Enquanto empurrava a cadeira de Laura, a tia também chorava. Chorava porque seus pedidos a Deus não se realizavam. Já fazia mais de 2 anos que Laura era atormentada por aquela horrível memória. Havia ficado paralítica com a queda. Enquanto a tia pensava, ouviu, ao longe, a maçaneta da porta da frente mover-se lentamente. O que ela não viu é que alguém entrou, esgueirando-se pelas sombras. Bom, essa foi a Creepypasta. Se vocês gostaram, comentem, peçam que eu narre mais. Eu tenho uma seleção aqui de Creepypastas já bem antigas. Eu gosto bastante. E é isso. Por favor, me ajudem a continuar gravando. Deem um like, façam um comentário, recomende para os seus amigos, para ouvir enquanto estiver indo para o trabalho,
se você gosta de histórias de terror. Até mais e tchau, tchau!